Olá, tudo bem? Hoje estou mais uma vez aqui para gravar mais um vídeo para o meu canal, Meio Ambiente, Casa Planetária. Se você gosta desse conteúdo que eu divulgo aqui, inscreva lá no canal, divulgue, ative o sininho para receber notificações. Também nos segue lá no TikTok, no Kawaii e também no Instagram, ok? E hoje eu gostaria de falar de um tema muito importante que é o efeito estufa e o aquecimento global, ok? Onde muitas pessoas costumam fazer, né, muita confusão por não entender, e hoje eu gostaria de deixar isso aqui para que nós possamos aprender junto sobre o que é o efeito estufa e o aquecimento global, ok? Então vamos lá. O que é o efeito estufa, né? Imagina a Terra uma grande estufa, isto é, uma estrutura, ok? É de vidro, ok? Que ali aquece plantas, horta, né? Assim como a estufa de vidro, a atmosfera do planeta funciona como camada, uma camada que permite entrada da radiação solar, ok? Mas retém parte do calor, seja mantendo o ambiente suficientemente quente para sustentar a vida na Terra, ok? Então vamos lá. Dessa forma, o efeito estufa, a camada composta de gases na atmosfera, ok? Do planeta, que retém parte do calor do Sol, ok? Então, o efeito estufa, né? O que vem a ser o efeito estufa? É um fenômeno natural, ok? Natural, pois a temperatura da Terra seria muito fria, ela seria muito fria, sem efeito, impossibilitando a existência de seres vivos na Terra, ok? Então, é, um certo modo, um equilíbrio, né? Esse efeito estufa. Então, a partir de hoje, então, você já tem esse conhecimento, né? Quando fala em efeito estufa, ele é um fenômeno natural do planeta Terra, né? E agora, como funciona, como funciona esse fenômeno, ok? Quando a luz do Sol atravessa a atmosfera da Terra, ok? Ela aquece a superfície do planeta, ok? Dos oceanos, das plantas e do solo, ok? Em seguida, essa superfície libera, ok? Radiação infravermelha ou calor de volta ao espaço, ok? No entanto, gás específico presente na atmosfera, ok? Por exemplo, um deles, o CO2, o metano, ok? E outros, que não daria para falar muito, para o vídeo não ficar muito longo, né? Atua como uma espécie, seja de cobertor, né? Capturando parte dessa radiação e devolvendo à superfície terrestre. Esse efeito mantém o quê? A temperatura do planeta. É tremenda, né? É a coisa mais linda, né? Mas qual é o problema disso agora? O problema não é os gases do efeito estufa, não é os gases, né? Que eles são natural, não são esses gases do efeito estufa, mas a quantidade que eles são emitidos na atmosfera, ok? Ou seja, são excesso desses gases que faz acontecer o aquecimento da Terra, ok? Né? Desde a industrialização que começou lá na Inglaterra, ok? Esses aumentos de gases têm se multiplicado, né? Por isso que hoje, né, se fala tanto em economia verde, né? Para que possamos melhorar,
né, a condição, né, do nosso planeta, né? Ok? Agora, a intensificação da ação humana, ou seja, ação antrópicas, ok? Tem o quê? Aumentado esse número consideravelmente, fazendo com que a camada dos gases fique o quê? Mais expensa, né? Mais expensa, né? Mais expensa. E dessa forma, o efeito estufa, o que que ele faz? Retém mais calor do que o ideal. Aí fazendo o quê? Causando diversos desequilíbrios ecológicos. Aí entra a outra questão que eu falei desde lá do início, né? Qual é a diferença do efeito estufa do aquecimento global? Esse fenômeno é chamado de aquecimento global, sendo a principal responsável pelas consequências negativas do efeito estufa, ok? Então, nós precisamos diminuir, né, esses efeitos de gases, né, e da atmosfera, né? É por isso que eu sempre bato naquela tecla, sempre falando, né? Não daria para falar muito, porque o vídeo ficaria muito longo, né? E eu não gosto. Então, a partir de hoje, você já sabe a diferença entre efeito estufa, ok? E aquecimento global. Então, nos segue lá no Meio Ambiente, Casa Planetária no YouTube, nos segue aí no TikTok, no Instagram e também no Kawaii. E até lá!